Enquanto você assiste, hipnotizado, ao vídeo de Nicolás Maduro em uma cela em Nova York, o sistema brasileiro acaba de assaltar o seu futuro com a elegância de um batedor de carteiras profissional. Na política, o barulho é o melhor amigo do lucro. Na calada da noite, com o país devidamente distraído por tanques americanos em Caracas e o destino do líder supremo, Brasília aprovou o maior banquete da história, 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Eles não tiveram o menor pudor. Para garantir o churrasco eleitoral de 2026, o Congresso simplesmente retirou 6 bilhões de reais da sua previdência. É a matemática da traição em sua forma mais pura. O confisco da sua velhice para financiar o asfalto eleitoral do deputado. Sejam bem-vindos ao Teatro do Poder. Aqui, a democracia é apenas o espetáculo pirotécnico no palco principal, feito para que você não perceba que o seu dinheiro é o ingresso que já foi cobrado e sem direito a reembolso. A pergunta não é se Maduro vai falar. A pergunta é como você deixou Brasília limpar a sua conta enquanto você torcia para o xerife. Para o cidadão comum, falar em bilhões soa como uma abstração matemática, um número com zeros demais para caber na realidade. Mas no Teatro do Poder, cada zero tem um peso físico. Para você ter uma ideia da dimensão do presente de 61 bilhões de reais que os parlamentares se deram, vamos tirar o cifrão da frente e colocar a lógica no lugar. Com esse valor, o Brasil poderia comprar uma frota de 350 caças F-35, o ápice da tecnologia militar global. Teríamos, do dia para a noite, a força aérea mais poderosa do hemisfério sul. Se preferir a paz, saiba que esse montante é quase o dobro do que os Estados Unidos gastaram, em valores corrigidos, para reconstruir nações inteiras no pós-guerra com o Plano Marshall. Em termos domésticos, estamos falando de construir 1.200 hospitais regionais de alta complexidade. Mas a escolha de Brasília foi mais pragmática. Eles não querem hospitais ou aviões, eles querem a manutenção do feudo. Enquanto você se emociona com a vitória da liberdade na Venezuela, o sistema brasileiro decidiu que a prioridade nacional é um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais para alimentar a máquina partidária este ano. A realidade é brutal. Para cada abraço de solidariedade ideológica dado na TV, um pedaço do seu patrimônio foi devorado nos bastidores. O palco está montado e o roteiro, como sempre, é escrito com a sua caneta, mas por mãos que você nunca verá. Antes de abrirmos a caixa preta desse orçamento, eu te faço um convite. Se você prefere a verdade desconfortável aos contos de fadas da TV, se inscreva no canal. Deixe seu curtir se você também sente o peso do ingresso desse teatro no seu bolso. E comente. Você acha que a Venezuela é a causa da nossa distração ou apenas o pretexto perfeito? Aqui, a gente não torce, a gente observa a conta chegar. Vamos ao que interessa. Para entender como se rouba 61 bilhões de reais sem disparar um único alarme, você precisa compreender a coreografia do cinismo em Brasília. Enquanto as redes sociais explodiam com imagens de Maduro atrás das grades, o Congresso operava o que chamamos de limpeza de passivo. Eles usaram o barulho ensurdecedor da geopolítica para silenciar a calculadora. O orçamento de 2026, aprovado com uma pressa que faria um piloto de Fórmula 1 parecer lento, não é um plano de governo, é um plano de sobrevivência da casta política. A lógica é de uma frieza matemática admirável. Para garantir os 61 bilhões de reais em emendas, aquele dinheiro que o deputado usa para pintar meio-fio e garantir o voto no interior, eles precisavam de um doador de órgãos. E o doador, como sempre, foi você. O corte de 6 bilhões de reais na Previdência não foi um erro de digitação, foi uma escolha deliberada. Eles decidiram que o conforto do aposentado brasileiro em 2030 vale menos do que a reeleição de um cacique partidário em 2026. É a transferência de riqueza mais eficiente do mundo. Tira-se do futuro de quem trabalhou para financiar o presente de quem só manobra. Mas o truque de mestre reside no fundo eleitoral. Em qualquer país sério, um rombo fiscal geraria austeridade.
No Teatro do Poder, ele gera bonificação. Eles elevaram o fundo para 5 bilhões de reais, ignorando qualquer apelo por responsabilidade. Note o cinismo. Eles usam o seu dinheiro para convencer você a votar neles novamente, para que possam continuar gerindo o seu dinheiro. É um sistema fechado, à prova de lógica e imune ao arrependimento. E por que ninguém gritou? Porque a oposição e a situação, que se estapeiam na frente das câmeras por causa de ditaduras vizinhas, sentam-se à mesma mesa quando o assunto é a partilha do tesouro. No momento em que o Pix das emendas entra na conta, a ideologia desaparece. O petista e o bolsonarista comungam da mesma hóstia quando ela é feita de papel moeda. Eles sabem que a indignação popular tem a memória curta de um post de Instagram. Eles apostam que, enquanto você estiver ocupado celebrando a queda de um tirano a milhares de quilômetros, você não vai perceber que o seu próprio tirano de estimação acabou de passar a mão no seu fundo de garantia. A traição não é uma possibilidade no orçamento brasileiro. Ela é a sua coluna vertebral. Enquanto Brasília opera o seu confisco preventivo, o tabuleiro mundial nos mostra uma realidade fria. O Brasil está se tornando o gigante sonâmbulo de uma vizinhança perigosa. A queda de Maduro não foi apenas o fim de um regime. Foi o colapso de uma tese diplomática brasileira que durou décadas. Apostamos que poderíamos ignorar o norte e construir um porto seguro no sul global, blindados pelo dinheiro chinês e pela retórica russa. Em janeiro de 2026, descobrimos que esse seguro de vida era falso. Quando os tanques americanos apareceram em Caracas, os aliados de Pequim e Moscou não enviaram frotas. Eles enviaram notas protocolares de preocupação, enquanto checavam se os novos 2026 donos da Venezuela ainda pagariam as dívidas. Essa solidão diplomática é o cenário perfeito para o saque doméstico que discutimos. Quando um país se isola e queima pontes com o Ocidente para passar pano para ditaduras, ele perde o que os liberais chamam de disciplina de mercado. Sem a vigilância de investidores internacionais sérios, que fogem de países que flertam com o caos, a classe política brasileira sente-se livre para tratar o Tesouro Nacional como um caixa eletrônico sem senha. Eles sabem que, com o Brasil cancelado nos fóruns de Washington, ninguém lá fora vai se importar se o Congresso está drenando a Previdência para pintar asfalto eleitoral. O erro de cálculo de Brasília foi acreditar que a China substituiria o Ocidente como fiadora da nossa estabilidade. Mas a China não faz caridade, faz negócios. Para Xi Jinping, o Brasil é uma fazenda de soja e uma mina de ferro. Se o governo brasileiro decide se autodestruir financeiramente para manter privilégios parlamentares, Pequim apenas espera para comprar os destroços na liquidação. Essa é a conexão que eles não querem que você faça. O isolamento internacional do Brasil, alimentado por uma ideologia de clube de jantar do BRICS, é o que permite que a festa das emendas de 61 bilhões de reais aconteça sem críticas. Um país integrado ao mundo civilizado precisa prestar contas. Um país que se isola para defender soberania de fachada só precisa prestar contas aos seus próprios carrascos. Enquanto você discute se a intervenção na Venezuela foi justa, o sistema brasileiro celebra a sua irrelevância global. Afinal, quanto menos o mundo olha para o Brasil, mais fácil é sumir com os bilhões que deveriam garantir a sua aposentadoria. O Teatro do Poder não perdoa a ingenuidade. No xadrez de 2026, o Brasil não é o jogador. É o tabuleiro onde as elites jogam para ver quem fica com as últimas moedas antes das luzes se apagarem de vez. Enquanto o Congresso Nacional celebrava o banquete dos 61 bilhões de reais em emendas, o clima nos palácios de Brasília mudou de euforia para um pânico silencioso. A queda de Maduro não é apenas um problema diplomático. Para muitos, é um problema de arquivo. No Teatro do Poder, o silêncio de Brasília, Bogotá e Cidade do México não é cautela ou respeito à soberania. É o medo visceral do que o líder supremo pode dizer agora que
que o seu roteiro é escrito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A grande pergunta que tira o sono de muita gente não é como ele foi preso, mas o que ele vai entregar para não passar o resto da vida em uma cela de segurança máxima. Durante anos, a relação entre Caracas e Brasília foi vendida como solidariedade ideológica, mas a história e as investigações da Lava Jato já nos mostraram que essa fraternidade costumava ser lubrificada com o dinheiro de empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, que despejou mais de 630 milhões de reais em financiamentos ilegais na Venezuela, em troca de contratos bilionários. Só para a campanha de Maduro foram 110 milhões de reais. Agora, imagine o potencial explosivo se o próprio Maduro decidir confirmar quem, do lado de cada fronteira, recebeu as malas de dinheiro de volta. O pânico é real porque a natureza do crime mudou. Se antes falávamos de corrupção política, hoje os Estados Unidos enquadram o regime venezuelano como um braço do Cartel de los Soles e das Farc. Se Maduro provar que o dinheiro que financiou campanhas em capitais da América do Sul não veio apenas do petróleo superfaturado, mas do narcoterrorismo, o jogo muda de figura. Líderes regionais deixariam de ser aliados ideológicos para se tornarem, tecnicamente, cúmplices de organizações criminosas internacionais aos olhos de Washington. Por isso, o esforço desesperado de Brasília em mudar de assunto e focar no sequestro ou na violação do direito internacional é a tática clássica da cortina de fumaça. Grite sobre a soberania para que ninguém pergunte sobre os extratos bancários. Eles sabem que Maduro caiu sozinho, mas ele sabe onde muitos corpos financeiros estão enterrados. O silêncio que você ouve hoje não é o de quem está em luto pela democracia venezuelana. É o silêncio de quem está rezando para que Maduro mantenha a lealdade a um sistema que já o vendeu para o xerife. No final das contas, o maior risco para a elite política brasileira não é a ditadura de Maduro, mas a sua memória. No fim das contas, a queda de Nicolás Maduro e o banquete dos 61 bilhões de reais em Brasília nos deixam uma lição que nenhum livro escolar de história terá a coragem de imprimir. A política não é uma luta entre o bem e o mal, mas um ajuste constante de contas entre o custo da lealdade e o lucro da traição. É catártico ver o vilão algemado em Nova York, mas no teatro do poder, a saída de um ator nunca significa o fim da peça. Enquanto você celebra o fim de uma era na Venezuela, o sistema brasileiro garante que a próxima era, por aqui, já comece devidamente financiada pelo seu bolso. A Venezuela de Maduro não vai acordar como uma democracia suíça amanhã, e o Brasil não vai se tornar um exemplo de austeridade só porque o dólar bateu na porta do pânico. O vácuo de poder é um espaço perigoso que sempre é preenchido por quem tem as armas, as canetas e, principalmente, o controle do orçamento. Os mesmos parlamentares que hoje condenam a ditadura vizinha são os que ontem apertaram o botão para tirar 6 bilhões de reais da Previdência Social e colocar na engrenagem eleitoral de seus próprios partidos. Eles sabem que a soberania que defendem nos palanques é apenas um escudo para proteger a impunidade nos bastidores. A verdade nua e crua é que no grande palco da política internacional, os atores mudam, as bandeiras são trocadas e os discursos se renovam. Mas quem controla os cordões das marionetes nunca aparece sob a luz dos holofotes. A queda de Maduro foi uma transação comercial. Ele custava mais do que o lucro que gerava, e por isso foi liquidado. O orçamento de 61 bilhões de reais é outra transação. O preço da paz entre o executivo e o legislativo, para que o sistema continue girando, custe o que custar para a sua aposentadoria. Não espere por heróis. Desconfie das narrativas de libertação rápida e, acima de tudo, siga o rastro do dinheiro. Porque neste teatro, o roteiro é escrito com a tinta da conveniência e o papel da hipocrisia. A peça mudou de ato, mas o ingresso, como sempre, quem pagou foi você.
Este debate não termina quando as luzes se apagam. Ele começa agora, no seu bolso e na sua percepção da realidade. Se este vídeo te ajudou a enxergar além da cortina de fumaça, faça a sua parte. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Você prefere a euforia de uma vitória distante ou a lucidez de entender o saque que acontece aqui dentro? Não seja apenas mais um espectador iludido pela pirotecnia. O próximo ato já está sendo ensaiado, e se você não estiver atento, será cobrado novamente antes mesmo de perceber. Nos vemos no próximo ato do Teatro do Poder.